Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Física Viral. Nessa aula eu vou apresentar para vocês alguns conhecimentos básicos da cinemática. Como abordado anteriormente, nós vimos que a física clássica ela é subdividida em várias ramificações de conhecimento. Dentre elas, nós temos a mecânica. A mecânica ela vai se preocupar em estudar as causas, as origens e como são executados os movimentos. Dentro da mecânica, nós vamos segmentar ela em outras três ramificações, que são a cinemática, a dinâmica e a estática. A cinemática ela vai se preocupar em estudar os movimentos, os diferentes tipos de movimentos, associando a ideia da geometria com a ideia de tempo. Dentro da cinemática, vamos abordar algumas grandezas físicas como deslocamento, distância, velocidade, aceleração, todas elas intimamente relacionadas com o tempo. Para começarmos o estudo da cinemática, vamos ver alguns conceitos básicos que são fundamentais para o seu estudo. O primeiro conceito é entender aquilo que estaremos estudando. Como já discutido e falado anteriormente, nós vamos estudar os objetos que estarão em movimento, e todo objeto ou corpo que está em movimento na cinemática é chamado de móvel. O móvel pode ser classificado de duas formas diferentes. Nós temos o chamado ponto material ou partícula e também temos o corpo extenso. Um ponto material ou simplesmente partícula é um móvel na qual o seu tamanho não tem significado direto com, no caso, o problema abordado de seu movimento, como por exemplo, um automóvel se movendo através de uma rodovia. Se nós pensarmos no tamanho do automóvel, que em média teriam 3 metros de comprimento, e o deslocamento dele em uma viagem típica, por exemplo, de 100 km, esses 3 metros eles não têm significado algum dentro da nossa problemática. Então, quando o objeto ele é pequeno em relação ao tanto que ele se move, nós dizemos que ele é considerado uma partícula. O nosso planeta girando em torno do Sol é considerado uma partícula, mesmo que ele seja grande. Um atleta disputando uma maratona também é considerado uma partícula. Agora, num corpo extenso, nós vamos considerar as dimensões do objeto, como por exemplo, o mesmo automóvel agora manobrando em uma garagem. Nós temos que considerar que a garagem não é tão maior do que o próprio objeto que está se movimentando. Portanto, devemos considerar o seu tamanho. Uma composição ferroviária atravessando um viaduto ou uma ponte também vai ter significado o seu tamanho dentro do nosso problema. Todo objeto que estiver em movimento de rotação em relação ao seu próprio eixo, nós dizemos também que é considerado um corpo extenso, como por exemplo uma bailarina. Então, um móvel é todo objeto, tudo que se move dentro do nosso universo que nós vamos considerar. E o móvel pode ser classificado de duas formas, como sendo uma partícula ou um corpo extenso. Uma partícula quando as suas dimensões não importam no problema, e um corpo extenso quando as suas dimensões já têm um significado. Mas para que entendermos se é um objeto, uma partícula ou um corpo extenso, nós devemos entender de onde que nós estamos observando. Esse de onde nós estamos observando na física é chamado de referencial. Referencial é um corpo ou um sistema físico, conjunto observável de corpos, em relação ao qual se realizam as observações, as descrições e as descrições das leis físicas. Por exemplo, as posições e as velocidades do móvel dependem exclusivamente do referencial adotado. Se a gente voltar na ideia de ponto material ou partícula, o nosso planeta é considerado uma partícula
quando nós temos o referencial como sendo o nosso universo, o nosso sistema planetário, o sistema solar, na qual o seu tamanho não tem significado porque ele é muito pequeno perante ao tanto que ele se desloca. No entanto, se o referencial do nosso planeta for o próprio planeta e nós considerarmos ele em movimentos de rotação, ele é considerado um corpo extenso. Então, para falarmos se é um objeto como uma partícula ou um corpo extenso, devemos analisar primeiramente o referencial de onde estamos observando o objeto. Como falado anteriormente, dentro da cinemática vamos abordar sobre o movimento. E o que vem ser o movimento? Entendemos que o movimento é a mudança de posição com o passar do tempo em relação ao dado referencial, como por exemplo, esse estudante voltando para casa, saindo de B, indo até o ponto A. Aqui podemos observar o movimento, porque ele muda de sua posição, mas nós também observamos do lado de fora, no caso adotando um referencial. Agora, o repouso é quando o móvel ele se mantém na mesma posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. O movimento e repouso depende exclusivamente do referencial adotado, como, por exemplo, você assistindo essa videoaula. Se o referencial for o seu quarto, onde você está estudando, você está em repouso. No entanto, se observarmos do lado de fora do planeta Terra, no caso, você está em movimento. Então, movimento e repouso depende do referencial. Dizemos que o móvel está em movimento em relação ao dado referencial quando o móvel sofre um deslocamento ao mesmo referencial, isto é, quando há uma variação de posição do móvel em relação ao tempo decorrido. É possível também haver movimento em relação a um certo referencial sem que o móvel se aproxime ou se afaste do mesmo, como, por exemplo, no movimento circular. Podemos observar que a bolinha ela se movimenta, no entanto ela não se afasta do centro da esfera na qual ela está circulando, do círculo. Um corpo está em movimento quando sua posição mudar no decorrer do tempo em relação ao referencial adotado. Por exemplo, um carro com a velocidade de 80 km/h está em movimento em relação ao poste fixo da rua, pois a posição do carro em relação ao poste varia com o passar do tempo. Agora, se adotarmos como a referência o indivíduo que está dentro do carro, o que se movimenta é o poste a 80 por hora. Por quê? Porque você adotou um referencial diferente. Um corpo está em repouso quando a sua posição não mudar no decorrer do tempo em relação a um referencial adotado. Por exemplo, a pessoa caminhando ao lado de uma outra pessoa com a mesma velocidade está em repouso, pois a sua posição não varia em relação a outra com o passar do tempo. Ou, se a gente também pensar, se você tiver de carro com um indivíduo ao seu lado, em relação a você, essa pessoa não está em movimento, ela está em repouso. Agora, para um referencial adotado do lado da rua, numa pessoa na calçada, tanto você quanto a pessoa que está ao seu lado no carro estão em movimento. Então, repouso e movimento depende exclusivamente do referencial. Aqui a gente observa a mesma ideia para as pessoas que estão dentro do avião. Os passageiros, o passageiro que está ao seu lado está em repouso, mas para aquele que observa o avião de fora, todos vocês estão em movimento. A trajetória nada mais é do que o conjunto formado por todas as posições de um móvel durante seu movimento, tendo em vista um dado referencial. A trajetória
pode ser descrita como sendo retilínea, circular, uma parábola. A trajetória depende do referencial adotado. No caso, um corpo solto do avião se move horizontalmente com velocidade constante para um observador fixo ao solo, e a trajetória é parabólica, ao passo que a trajetória é considerada em linha reta, como a gente observa aqui. Quando o piloto ele solta a bomba para o seu dado referencial que está dentro do avião, nós temos uma trajetória retilínea. Agora, para o referencial adotado por esse indivíduo que está observando o avião se movimentando, ele tem a associação da velocidade horizontal do seu avião e da velocidade vertical da queda, no caso, desse objeto. Então, nós podemos observar a trajetória, a linha que une todas as posições que passa, esse objeto, ou melhor, esse móvel, como sendo uma trajetória parabólica. Aqui também observamos a mesma ideia. A trajetória ou espaço é o indicativo do valor algébrico da medida da distância dentro de uma trajetória. Nós dizemos que o espaço nada mais é do que a posição para um dado referencial. Aqui, se nós considerarmos um plano cartesiano formado somente por um eixo, onde nós observamos que 0 indica aquilo que nós chamamos de origem dos espaços. À esquerda nós temos valores, ou melhor, espaços negativos, e à direita espaços positivos. Então, observando este exemplo aqui, o espaço de A é de 2 metros e o espaço de B menos 2 metros. A posição de A 2 metros é a posição de B menos 2 metros. O sentido, no caso do trajeto a ser considerado, nos vão dar ideia se o objeto está no sentido positivo, em movimento progressivo, ou em movimento retrógrado. Observando aqui, por exemplo, se a origem dos espaços é em 0, o ponto, ou melhor, a bolinha C está no espaço de 50 metros, a bolinha A 100 metros e a bolinha B de menos 100 metros. O deslocamento escalar ou variação de espaço é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Observa. Nós podemos considerar o sinal algébrico da variação de espaço sendo quando o espaço for positivo, ou melhor, a variação de espaço for positiva, nós dizemos que o movimento é progressivo, saindo de 0 e indo até 100, a variação de espaço foi o final, 100, menos o inicial, que é 0. Dessa forma, nós temos uma variação de espaço positiva de mais 100. Dessa forma, nós temos movimento progressivo. Agora, saindo de 100 e indo até 0, o espaço final é 0, o espaço inicial é 100. 0 menos 100, nós temos uma variação de espaço de menos 100, ou seja, uma variação de espaço negativa, indicando movimento retrógrado. Movimento progressivo, variação de espaço positiva. Movimento retrógrado, variação de espaço negativa. O deslocamento escalar é diferente de distância. Deslocamento é a variação do espaço, na qual nós temos o espaço final menos o espaço inicial. Aqui a gente observa a configuração de um sistema cartesiano denotado em segmentos, na qual a origem nós temos em C, em 0.
Considere a trajetória dada na figura abaixo. Em cada item a seguir, determine o deslocamento escalar e a distância percorrida. Então, vamos observar aqui que são duas coisas distintas. Essa trajetória está numerada de 1 em 1 metro. A origem da trajetória é o marco zero. Então, a gente tem C, no caso, a origem da trajetória. E essa trajetória é orientada positivamente para a direita e os posições dos pontos são as seguintes. Aqui a gente tem os pontos, né? A está em -7, B está em 3, C está em 0, a posição de D está em 2, a posição de E está em 6. Então, do trajeto ABD, a gente vai ter a variação de espaço dado por, nesse caso, ele saiu de A, foi até B e depois em seguida até a posição D. Portanto, a posição final é D e a posição inicial em A. Vai ficar 2 menos -7, que daria 9. Agora, a distância percorrida é a soma de tanto que ele andou. De A até B, ele andou 4 metros e de B até D, ele andou 5 metros. Portanto, a distância percorrida foi de 9 metros. O deslocamento escalar será positivo quando o móvel se deslocar mais no sentido positivo do que no sentido negativo da trajetória. O deslocamento escalar será negativo quando o móvel se deslocar mais no sentido negativo do que no sentido positivo da trajetória. O deslocamento escalar será nulo em duas situações: quando o móvel permanecer em repouso ou quando ele retornar à posição inicial. A distância percorrida somente será igual ao deslocamento escalar em duas situações: quando o móvel permanecer em repouso ou quando o móvel caminhar somente no sentido positivo da trajetória sem voltar. Quando um objeto se move, uma das interações que nós fazemos é quão rápido ele se move. A grandeza que mede o quão rápido o objeto se move é aquilo que nós chamamos de velocidade escalar média. A velocidade escalar é a variação do espaço em função do tempo. Novamente, a velocidade de um objeto vai determinar o tanto que ele percorre em um certo intervalo de tempo. Dessa forma, a velocidade escalar média é determinada pela variação do espaço em função do tempo. Detalhe importante é que a velocidade ela não é uma grandeza escalar. No entanto, como a gente só está preocupado por enquanto com o módulo da velocidade, vamos considerar ela como sendo uma grandeza escalar, mas entendam que a velocidade é uma grandeza vetorial, tendo módulo, direção e sentido. Dessa forma, o módulo da velocidade média é determinado pela relação variação de espaço pela variação de tempo. Velocidade média, deslocamento e pelo tempo. A velocidade escalar instantânea é a velocidade medida naquele instante de tempo. Nós vamos voltar novamente a falar sobre ela quando trabalharmos as funções horárias de movimento. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é dada em metros por segundo. Entretanto, habitualmente utilizamos o quilômetro por hora. E é importante a gente aprender como se faz a transformação de metros por segundo em quilômetros por hora. Para fazermos a transformação de quilômetros por hora em metros por segundo, vamos dividir o valor por 3,6. Para o contrário, de metros por segundo em quilômetros por hora, vamos multiplicar o valor por 3,6. Exemplo, 72 km por hora dividindo por 3,6 dá 20 metros por segundo. 30 metros por segundo multiplicando por 3,6 dá 108 km por hora.
Aqui um exemplo, né? Um automóvel aproxima-se de um paredão como ilustra a figura. Vamos falar um pouquinho de referencial nesse exemplo aqui. É incorreto afirmar que o automóvel está em movimento em relação ao paredão? Sim, né? Nós podemos considerar isso. O paredão está em movimento em relação ao automóvel? Sim, também. Depende no caso do seu referencial. Se o teu referencial for o automóvel, sim, ele está em movimento. O paredão está em movimento em relação ao solo? Sim, nós considerando o solo, o paredão está em movimento. O motorista está em movimento em relação ao automóvel, mas o motorista em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da terra, certo? O paredão está em repouso em relação ao automóvel. Nesse caso, não. Então, é incorreto afirmar que o paredão está em repouso em relação ao automóvel. Agora, vamos ver esse exemplo aqui muito interessante sobre velocidade média. Um veículo trafegou por uma rodovia passando do quilômetro 55 às 9 e pelo quilômetro 235 às 11 horas. Isto é, 2 horas mais tarde. Sabendo que nesse intervalo de tempo o móvel ficou estacionado durante 15 minutos em uma lanchonete no quilômetro 137, determine a velocidade média resultante. A velocidade média é dada pela variação do espaço em função do tempo. Então, tanto esse valor de 15 minutos quanto esse quilômetro 137, que se encontra no meio aí, né, da sua viagem, ele não precisa ser considerado. A gente vai considerar o tanto que ele se deslocou, saindo do quilômetro 55 e indo até 235, e o tanto de tempo que demorou, das 9 às 11. Então nós temos o seguinte: a velocidade escalar média é calculada sobre o período de tempo transcorrido, sem descontar o intervalo de tempo que o veículo ficou estacionado. Logo, a velocidade escalar média vai dar variação do espaço de 55 a 235 são 180 km. Das 9 às 11 horas são 2 horas. Portanto, 180 dividido por 2, 90 km por hora. Pessoal, obrigado, né? Agora façam a nossa lista de exercício aí e até a próxima. Valeu demais, galera!